Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, abençoados. Amém. Glória a Deus por cada um que está aqui. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. E vamos começar o nosso estudo bíblico, que hoje tem alimento novo, alimento sólido, que traz revelação, traz entendimento, traz sabedoria. Primeiro vamos agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas, depois vamos nos alimentar. Pai, graças te damos em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo e por todas as coisas. Em tudo te damos graça, porque por fé todas as coisas têm colaborado para o nosso bem, pelos anjos, pela salvação, pelo Espírito Santo, pela graça, pelo apostolado, pela igreja, pelo ministério, pelas ovelhas, pelos anjos eleitos. Ah, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos e te reconhecemos em nosso meio, em nossas vidas, como cabeça da igreja. De fato, de verdade, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra, e que em Cristo, segundo a sua graça, nos salvou. Por isso nós te louvamos e te agradecemos e te reconhecemos em nossas vidas. Senhor, que nesta noite a ministração seja poderosa e tremenda pelo Espírito Santo, como Paulo dizia, como Paulo falava. A minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Que nesta noite não seja diferente, porque estamos debaixo do apostolado de Paulo. Que a sua graça e esse apostolado seja revelado, haja espírito de sabedoria, haja espírito de revelação, para a tua glória, em nome de Jesus. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, que o meu trabalho em Cristo não seja em vão. Haja entendimento espiritual, abra, Senhor, a mente para que compreendam a tua palavra, e assim o Senhor seja exaltado, glorificado e reconhecido em nosso meio. Que a tua graça se espalhe por todo o Brasil, por toda a terra, através do YouTube, através do Facebook, através de nossas vidas, através dos anjos eleitos. Que a palavra corra e que nada a impeça, que não haja impedimento, que a sabedoria, que a revelação e que o entendimento seja dado aos eleitos de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Graças a Deus. Ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você que está ao vivo aí online através do YouTube. Estamos ao vivo online através do YouTube. Graça e paz aos que estão no Facebook. Graça e paz aos que estão no nosso site. Graça e apostolado. Graça e paz aos que me ouvem agora através da radiomgaonline.com. Agora em janeiro todas as mensagens da rádio serão mudadas, serão trocadas, atualizadas. Então ainda nesse mês estaremos atualizando todas as mensagens da Rádio MGA Online. 24 horas graça, 24 horas apostolado. Não precisa mais ouvir Rádio da Lei, que fala do diabo, do inferno, coloca condenação nas ovelhas. Não precisa mais. Agora existe uma rádio em graça, 24 horas, tá? radiomgaonline.com. Baixe o aplicativo para o seu celular e ouça a graça e o apostolado no seu dia a dia. Amém? Olha, hoje nós temos alimento novo, né? Aliás, em alimento novo aí, ó, Bíblia, papel e caneta. Pegue aí a sua Bíblia, um caderno e uma caneta. O assunto hoje, tema novo, entendendo Hebreus 12. Muita revelação para hoje, hein? Abra sua Bíblia aí e venha comigo, enquanto eu dou uma regulada no som. Entendendo Hebreus 12. Esse mover de entendendo, nós já temos várias mensagens no nosso canal no YouTube. Aliás, se você ainda não é inscrito,
entra lá no YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. Dá um joinha lá, dá um like. Está escrito curtir. Clica ali. Não dá um segundo para você fazer isso. Clica em curtir, ativa o sininho, tá? Isso nos ajuda a divulgar a graça por toda a terra, tá bom? No nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, tem a playlist. Tem vídeos, tem sobre, tem comunidade. Então no nosso canal está lá, o playlist. Clica ali, você vai encontrar a playlist Entendendo Hebreus. Já estamos no capítulo 12. Hoje, o capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, quem já achou, diga amém, porque hoje tem assunto novo e muitas revelações. Bíblia, papel e caneta, e graça e paz a todos que estão ao vivo e aqui na igreja. Amém? Hebreus 12, vamos lá? Versículo 1. O tema hoje, Entendendo Hebreus 12. Aqui não tem como errar no MGA, porque o que tiver escrito, nós vamos crer, né? Então, esses estudos de quarta-feira, eu penso que você já percebeu, aqui eu ensino versículo por versículo. O que tiver escrito, eu vou crer, não tem como fugir. Não é que em alguns lugares, alguns pastores que pegam textos isolados, pegam um versículo e faz uma doutrina para a igreja de um versículo. Isso é golpe baixo, né? Para quem é um homem de Deus de verdade, nunca fará isso. Por quê? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, cuidado com um pedacinho da Bíblia, né? Cuidado com um versículo só, apenas. Muitos fazem isso, pegam um pedacinho e faz uma doutrina e luta com unhas e dentes por causa de um pedacinho. Mas espera um pouquinho, o que diz o contexto? Você não pode abrir uma carta e ler só a 10ª linha da carta, mas o que está falando no começo, qual a conclusão da carta? Então é preciso ter esse entendimento, né? Isso se chama contexto, tá bom? Então aqui no MGA, às quartas-feiras, nós temos aí esse mover, esse estudo bíblico, entendendo. E nisso já foi Romanos, já foi Gálatas, já foi Efésios, agora estamos aqui em Hebreus, entendendo Hebreus 12. Vamos lá? Hebreus 12, verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Olha, o que já saiu de interpretação desse Hebreus 12, 1, não está escrito no gibi. Eu não quero nem entrar nisso aí. Tem igrejas aí que, de tantas heresias que já saiu, desse assunto de nuvem de testemunhas, né? Mas vamos ficar no que está escrito. Nós não podemos dar interpretações, sendo que a Bíblia é clara. Quando a Bíblia fala, quando Paulo disse pela graça sois salvos, é isso mesmo que ele quer dizer, pela graça sois salvos, né? Quando Paulo está dizendo aqui em Hebreus 12, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Ora, quem são essas testemunhas que nós estamos rodeados? Estamos rodeados, ó, Hebreus 12, 1, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Bom, deixa eu já dar a resposta logo, né? A resposta de quem são ou quem é essa grande nuvem de testemunha está aqui em Hebreus 12, versículo 22. Olha aí. Olha aqui quem é, ou quem é no singular, quem são no plural, essa tão grande nuvem de testemunha. Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, aos muitos milhares de anjos. Então, quem é ou quem são essa tão grande nuvem de testemunha? Os anjos que nos assistem. Está claro ou não está claro? Vamos rapidinho lá nos Salmos. Vamos lá, corre aí nos Salmos. Os Salmos é no meio da Bíblia. No meio da Bíblia, olha lá, você já acha os Salmos. Ó. Olha aqui, ó. Salmos 34, veja na sua Bíblia, versículo 7. Ó, uma das testemunhas, Salmo 34, 7. Ó, o anjo do Senhor está bem longe de você, amém? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, dos, plural. Então, se tiver 10 pessoas, já são 10 anjos. 1000 pessoas,
são 1000 anjos. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de anjos. 1 trilhão de pessoas, 1 trilhão de anjos. Por quê? Porque é um anjo para cada ovelha. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó, o singular, ó, o anjo do Senhor. Singular, o anjo do Senhor. Onde ele está? Acampa-se ao redor de quem? Dos. Então o anjo é um só. Mas ele está ao redor dos. Dos quanto? Dos 10? Dos 1000? Dos 1 milhão? Eu sei que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que ou seja, dos que temem a Deus. E os livra, diga, graças a Deus. Vamos lá no Salmo 91, bem rápido. Aqui fala de grande nuvem de testemunha. Salmo 91. Eu já volto em Hebreus 12. Salmo 91, olha lá. Ó. Versículo 11. Olha aqui a nuvem de testemunha. Nuvem simboliza muita, né? Quantidade, né? Olha aqui, ó. Salmo 91, 11. Pois aos seus anjos, plural, dará ordem a teu respeito, diga eu recebo, para te guardarem, diga amém, em todos os teus caminhos, diga amém. Olha o verso 12. Eles quem? Os anjos. Eles te sustentarão nas suas mãos, diga amém. Para que não tropeces em alguma pedra, diga amém. Nós estamos concordando com o que está escrito. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Para explicar quem é ou quem são essa grande nuvem de testemunhas, lá de Hebreus 12, verso 1. Interessante que eu já vi muitas interpretações. Agora, não precisa, é bom você escrever isso. Quem está debaixo da graça do apostolado, não precisa interpretar. Porque o apostolado, é bom você escrever isso, hein? Diga comigo, o apostolado já é a interpretação da graça. O que diz o Romanos 1,5? Esses dias eu falei com a abençoada Sebastiana, lá de Alagoas. Acho que foi ontem que falei com ela. Sobre a graça apostolado de Romanos 1,5. O que diz o Romanos 1,5? Recebemos o que Deus fez por nós em Cristo, que é a graça, e os ensinos do apóstolo dos gentios, que é o apostolado. Eu já interpretei, pegou? Recebemos a graça. Qual graça? O que Deus fez por nós em Cristo. Aí é um pacote. Salvou, perdoou, justificou, blá. Tá claro? Recebemos o que Deus fez por nós em Cristo e os ensinos do que foi enviado aos gentios. Ou seja, o apostolado. Então, diga comigo, o apostolado já é a interpretação da graça. Então você vai ler Hebreus 12, 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Quem é essa grande nuvem de testemunha? Bom, é que eu já conheço Hebreus 12. Mas não precisa interpretar. Porque você vai ler, você ia achar a resposta aqui. Em Hebreus 12, verso 22. Está claro ou não está claro? Para terminar, então essa grande nuvem de testemunha são muitos milhares de anjos. Está claro ou não está claro? Fica claro que a Bíblia fala por ela mesma? Que eu não preciso, sabe, irmão, é que... Não preciso, eu só estou lendo. Eu li Hebreus 12, 1 e li Hebreus 12, 22. E se tiver escrito, eu creio. Aonde muitos erram e erraram? Saindo do apostolado. Está claro ou não está claro? E isso é um perigo, hein? Vira aí em Hebreus 13, vira aí uma página. Olha o perigo que é, ó, sair do apostolado. Olha o que acontece. Ó. Falei com a Sebastiana ontem, lá de Alagoas. Hebreus 13, 9. Olha o que acontece sair do apostolado. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver, não se envolva com doutrinas várias e estranhas. Imagina, Paulo, eu não falei isso não, hein? Muito estranho isso aí. Com quem você aprendeu isso aí? Quem te falou isso aí? Muito estranho isso aí, hein? Não, Cristo não me revelou isso. De quem que você ouviu? Quem te falou? Muito estranho isso aí que você está falando, hein? Entendeu? Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas. Doutrinas quer dizer ensinamentos, né? Vários.
Mas na verdade não existe vários. Porque o apostolado é um só. Passou desse um, já é estranho. Não é? Pela graça sois salvos. Alguém vem e fala, não, é pela graça, mas você tem que subir. Ué, estranho isso aí, hein? Porque Romanos 11,6, se é pela graça, já não é pelas obras. Como é que ele está falando que é pela graça, mas também tem que batizar? Isso é muito, muito, muito estranho. Ou está fora, ou está além do apostolado. Quem está entendendo? Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Você percebeu a diferença do MGA? Você que veio de outra... A diferença é essa. Nós não vamos nem antes estar fora e nem além do que está escrito. Eu não posso e, na verdade, eu nem preciso. Eu não posso ir além. Oh, glória a Deus. E eu nem preciso ir além, porque o apostolado fala tudo. Agora, o que ele falou, eu creio. O que ele não falou, que não está escrito, eu não vou crer. Ah, mas estão falando lá. Deixa eu ver aqui. Não, Paulo não falou isso, não. Vou ficar com Paulo. Ah, mas então não. Então, irmão, então vou perder a amizade. Então já perdeu. Então vou sair da igreja. Então já saiu. Ah, então não venho mais. Então você não vai vir mais. Então, irmão, eu vou ficar no que está escrito. Amém? Isso se chama convicção espiritual. Ah, então você é o dono da verdade. Não, não é isso. É que eu creio no que está escrito. O que você está falando aí não está escrito, hein? Você que pensa assim. Você que está entendendo assim. Você que acha que é assim. Mas não está escrito assim. Agora, eu provo que pela graça somos salvos. Porque está escrito assim. Efésios 2,8. Eu provo que nós somos abençoados em Cristo. Porque está escrito assim. Efésios 1,3. Você está percebendo que eu tenho um fundamento? Está percebendo que eu tenho um chão firme para pisar? Eu não piso em casca de ovo. Ah, mas teve um irmão que falou lá. É que dá. Não, irmão. Eu não piso em casca de ovo. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos ensina a sermos firmes. Então, Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, verso 1. Paulo disse, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos, agora aqui tem pessoas que não entendem. Então o apostolado vai explicar. Deixemos todo embaraço, não entende o quê? Porque Paulo falou, e o pecado? Pastor, o pecado não foi aniquilado? De qual pecado que você está falando? Porque tem dois tipos de pecados na Bíblia. Ou melhor, há dois modos de ver a palavra pecado na Bíblia. Um criminoso que matou alguém, ele está cometendo um pecado. Na carne. Ah, mas não é pecado diante de Deus? Me suporta falar a verdade? Diante de Deus não é um pecado que ele está cometendo. Tanto é verdade que Deus já resolveu isso colocando uma lei na terra, que é Romanos 13. Em outras palavras, Deus falou assim, olha, o problema não é diante de mim. Senhor, ele matou uma pessoa. Deus falou, o problema não é diante de mim. Agora, o problema agora já é com as autoridades na terra. Conversa lá com o juiz, o que o juiz vai falar? Deus joga no juiz. Aí vai no juiz, excelentíssimo, esse homem aqui matou uma pessoa tal. Aí o juiz fala, bom, pelo que eu estou vendo aqui, pelo crime que ele cometeu, 30 anos de cadeia. Está percebendo que Deus não tem nada a ver com isso? Quem está percebendo? Que esse pecado da carne já não é mais com Deus. Está percebendo isso? Que agora é com o homem. Então a Bíblia, ou na Bíblia, com o pleno conhecimento, se conhecer só um pedacinho, aí você vai radicalizar. Então tem que ter o pleno conhecimento, uma visão panorâmica da Bíblia, para saber que na Bíblia fala de... A palavra pecado tem dois sentidos. Ah, mas Hebreus 9, 26, olha lá. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas o pecado não foi aniquilado? De qual pecado você está falando?
É porque aqui em Hebreus 12, verso 1, Paulo mandou deixar o pecado. De qual pecado está falando? Então, Hebreus 12, 1, pecado. Hebreus 9, 26, pecado. Mas com sentido diferente. Quem é que está entendendo? Então vamos explicar. Hebreus 9, 26, o pecado foi aniquilado, é o pecado que separava o homem de Deus. Agora em Cristo, nenhuma condenação há mais. Agora em Cristo, nada mais nos separa. Porque em Cristo já fomos reconciliados. Então o pecado que Isaías diz que separava o homem de Deus, esse pecado já foi aniquilado. Esse pecado não existe mais. É que vocês falam que não tem pecado. Não, esse pecado não há mais. Nada nos separa de Deus. Ah, mas ele matou. Mas ele matou, a polícia vai pegar ele. O advogado, o juiz vai condenar. Mas não é um pecado que ele cometeu de matar? Humanamente falando, na carne é um pecado. Ou seja, uma falha, um erro. A palavra pecado na carne significa uma falha, uma imperfeição, um erro que ele cometeu. Ah, mas já que não há pecado... Peraí. Você matou. Então agora você tem que pagar pelo seu pecado que você cometeu. Ou crime, ou falha. Quem é que está entendendo? Então é a mesma palavra com sentido. Está claro ou não está claro? Porque Hebreus 12, 1 fala pecado e Hebreus 9, 26 fala pecado. Só que você não pode esquecer Romanos 5. Que quando você vai ler Romanos 5, Paulo fala que o Adão trouxe o pecado e destituiu todos da presença de Deus. Aí Cristo veio, aniquilou o pecado e reconciliou com Deus. Então, traduzindo, é bom você escrever, o pecado de Adão não existe mais. O que eu falei? Pecado de Adão, ou também conhecido como pecado original. Tá? Pecado de Adão ou pecado original, é a mesma coisa. Você tem que saber isso aí. Mas vocês falam que não tem pecado. O pecado original, não. Por quê? Porque Cristo me resgatou desse pecado. E esse pecado original não tem nada a ver com isso. Que quando Adão pecou, não teria nascido. Está claro ou não está claro? O pecado que Adão cometeu, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um pecado, é um tipo de pecado. Pecado original, pecado de Adão, que contaminou todos os homens. Mas esse Cristo já resolveu. Está claro? Agora, o pecado que o irmão cometeu de matar uma pessoa, isso é um problema dele. Gálatas 6, 7. Não erreis. Tudo o que você plantar, isso mesmo você colherá. Gálatas 6, 8. O que plantar na sua carne... ele matou. O que plantar na sua carne, da carne colherá o que ele fez. Então, aqui na terra, se você matar uma pessoa, você vai preso. Você vai colher o que você plantou. Está claro ou não está claro? E o importante ou o interessante, vale lembrar, que mesmo assim, isso não o separa de Deus. Qual igreja que tem coragem de falar isso? Você entendeu a frase? Que pastor que estudou a Bíblia, que fez teologia, que tem coragem de falar isso aí? Por que eles não falam? Porque eles acham que se falar a verdade como ela é, o povo vai descambar. Mas por que aqui no MGA não tem nenhum assassino? Aqui ninguém descambou. Agora, eu vou te falar. Se você está pensando em matar alguém, pense outra vez. Antes de matar, leia Gálatas 6, 7 e 8. Aí se para você não é nada, pode matar à vontade. Para mim não muda nada. Enquanto você vai ficar preso, eu vou para a praia. Está claro ou não está claro? Aí é com você. Gálatas 6, 5. Cada um leva o seu próprio fardo. Se para você não tem problema ficar no presídio, perder a família. Se para você não tem problema, você imagina para mim. É simples assim. Está claro? Agora, eu vou te mostrar a graça verdadeira. Você cometeu uma falha, você cometeu um crime, você cometeu um erro, e eu vou na raiz da graça. Mesmo tendo cometido esse erro, tal erro, olha como que a graça é forte e pura, hein? Mesmo tendo cometido um erro, tal erro não anula o que Jesus fez por você na cruz. Você pode ir preso. Você pode até receber pena de morte. Você pode até chegar a morrer. Mas mesmo assim,
não anula o que Jesus fez por você na cruz. Hã? Essa é a graça. Não é falar que vai perder a salvação, igual tem um que está falando aí. Porque a salvação nada mais é que a vida eterna, que Jesus, em João 10, 28, disse, ó, eu vos dou a vida eterna. Se a vida é eterna, como é que se perde algo que é eterno? Ah, então vou matar e roubar. Pode matar à vontade. Só que se pegar, vai preso, hein? E aí não vai ter por onde fugir. Alguns países, pena de morte, prisão perpétua. Se você não se importar, eu prefiro ir para a praia de vez em quando, passear, ir no parque. Eu não quero ser preso, mas nem nunca. Eu não quero. Se você não ligar, mas eu não vou perder a salvação? Irmão, para sua decepção, não. Então eu vou. Aí é com você, irmão. Gálatas 6,7, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Mas não vou perder minha salvação? Não. Mas eu vou preso se eu matar. Então não mata que você não vai preso. E continua salvo. Mas e se eu matar? Você vai continuar salvo, só que preso. Só se está claro. Essa é a verdade. O que o sistema fala? Porque o sistema não doutrina. O sistema imputa. O que o sistema fala? Não. Ao invés de ensinar, o sistema fala não. Não, crente não. O crente não pode. O crente não pode. Porque crente não. Onde é que está escrito que crente não? Pelo contrário, Coríntios 6,12. Tudo me é lícito. Mas então você pode matar? Posso. Só que nem tudo me convém. Olha a diferença da graça. É bom você escrever isso. A graça usa a lei da liberdade. O que eu disse? Meu irmão, não sei se você sabia disso, né? Não, lá ele usa a lei da escravidão. Não porque nós crente, não porque nossa igreja, não porque, irmão, nem Deus fala não. Não é como eu falo não. Mas pastor, mas você falando isso, você está me influenciando. Influenciando no quê, irmão? Você nunca assistiu filme de terror? Que mata, que rouba, e você está matando e roubando? Eu não estou influenciando ninguém. Estou te falando a verdade como ela é. Aliás, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Tem ovelha aqui hoje? A ovelha não é igual Judas, né? Amém, abençoados? É diferente, né? Ovelha não é igual Judas. O que eu falei então? A graça usa a lei. Você não esquece isso aí não, né? Olha lá, ó. Olha lá, vamos lá em Tiago, lá, rapidinho. Depois de Hebreus. Tiago capítulo 2. Até o Tiago entendeu isso, hein? Vamos lá no Tiago 2. Ó, Tiago 2, verso 12. Depois de Hebreus é Tiago. Tiago 2, 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso aqui não é novidade, né? Porque Jesus falou o quê? Sejais o vosso ser sim, sim, não, não. Então ele está falando o que Jesus disse, em outras palavras. Tiago 2,12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Como aqueles que hão de ser julgados por qual lei? Pela lei? Não acabei de falar? Então nós somos julgados pela lei da liberdade. Então eu sou liberto, então eu vou. Aí é com você, irmão. Gálatas, é 2 textos que eu cito. Gálatas 6,5. Cada qual levará o seu próprio fardo. E Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, hein? Você vive do jeito que você quiser, mas seja inteligente. Não erreis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. 8. O que plantar na sua carne, da carne colherá corrupção. O que plantar no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Em outras palavras, você que é o seu pastor. Não adianta você jogar a culpa no diabo depois, hein? Porque aqui no MGA, em graça, nós já entendemos Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não adianta você fazer cabeçada na vida, né? E depois falar, pastor, eu não sei o que foi, pastor, é o diabo. O diabo o quê, irmão? O diabo foi aniquilado, é a sua carne mesmo.
É a sua carne. E você já tinha ouvido eu ensinar Gálatas 6,5, Gálatas 6, 7 e 8. Você que ainda usa droga, isso é um problema seu, irmão. Eu não vou na sua casa esconder a droga, jogar... O anjo Gabriel não vai vir aqui para acabar com a droga do mundo, não. Você usa droga porque você quer usar droga. Por que eu não uso droga? Coríntios, o Espírito Santo está mandando falar. Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você que ainda está no vício, o problema não é do diabo, não é de Deus, não é do anjo Gabriel, o problema é seu. Você que tem que dominar e não ser dominado. Está claro ou não está claro? Deus falou com alguém aí. Bom, volta no nosso assunto aí, Hebreus 12. Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande número de testemunha, deixemos todo embaraço, né? Fofoca, diz que me diz, que não paga as pessoas, aí tem que ficar desviando, dando volta no quarteirão. Isso é embaraço, né? Deixemos todo embaraço e o pecado, ou seja, essas obras da carne, né? Vício, mentira, safadeza, pilantragem, malandrismo. Deixemos o pecado, olha lá, que tão de perto nos rodeia. Claro. Se você mora no sítio, o pecado não te rodeia tão de perto. Mas se você morar na Santa Efigênia, o pecado vai te rodear muito de perto. Porque lá é safadeza, lá é pilantragem, lá é muamba, lá vende por debaixo do pano, lá engana, lá enrola. É ou não é verdade? Então, dependendo de onde você mora, né? Se você mora lá no sítio, lá na fazenda, lá 25 quilômetros fora da cidade, anda 20 quilômetros na terra, tal, chega naquela casinha, lá o pecado não te rodeia de tão de perto. Não é verdade? Mas mora na Praça da República. Prostituição o dia inteiro. Mora na Praça da Sé. Uso de drogas 24 horas por dia. Vai ser influenciado. Se o seu filho é adolescente, está lá perto, o pecado não está rodeando. Mas se você está lá na fazenda, 30 quilômetros da cidade, em estado de chão, qual pecado para te rodear? Consegue perceber que vai amenizando? É verdade que vai ficar a sua carne, né? Aí se a sua carne for má, vai fazer mal para você mesmo. Mas diminui bastante, né? Estou te mostrando o que é morar na Santa Efigênia, Praça da República, Praça da Sé, e morar numa chácara 30 quilômetros da cidade, no estado de terra. Aí o pecado não vai te rodear tão de perto. Então o problema do pecado rodear de perto é estar no meio de muitas pessoas. Se você estiver sozinho no meio do mato, qual o pecado que vai te rodear? Folha de mamona, um pé de cana, pé de mandioca, pé de laranja, pé de limão. Qual pecado vai te rodear se for um laguinho com peixe? Qual pecado vai te rodear se você está ali no meio do mato? Quem entendeu? Então Paulo está falando com quem está no meio das pessoas, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira que é essa, hein? Não é a salvação. Porque a salvação nós já somos salvos. Carreira que nos está proposta. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Vamos lá em Timóteo. 2 Timóteo 4. Olha a carreira que nos está proposta. 2 Timóteo 4. Olha lá. Ó. Olha a carreira que nos está proposta. 2 Timóteo 4, verso 2. Ó. Prega a palavra. Aqui é a carreira. Prega a palavra. Insta a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. A carreira é essa. 2 Timóteo 4, 2, ó, prega a palavra. A carreira proposta, prega a palavra, seja tempo, fora de tempo. Fora de tempo quer dizer, não é nem dia de culto. Eu estava na feira comendo um pastel, aí comecei a falar com uma pessoa lá, e de repente comecei a falar da graça. Isso é fora de tempo. Está na barraca comendo um pastel e está falando da graça. Está na fila do banco esperando ser chamado e está falando da graça. Isso quer dizer fora de tempo. Quem entendeu? Há tempo, fora de tempo, exorta, repreende. Olha o 2 Timóteo 2, volta uma página. Verso 15. Olha a carreira que nos está proposta. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus salvo. Não, porque salvo você já é. Amém, abençoado? Então, vê como que as coisas... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Por que ele falou para se apresentar aprovado? Vai lá em 2 Coríntios 13. Porque... tem dois tipos de crente na terra. Dois tipos de cristão. Olha lá.
2 Coríntios 13, versículo 5. Tem dois tipos. Não é dois tipos de salvo, hein? Porque salvo é salvo. Não tem mais salvo e menos salvo. Agora tem dois tipos de cristão. Olha lá. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis... Se não é que já perdeste a salvação? Não, porque a salvação não perde. Se não é que já estáis... Então, reprovado é uma condição que o crente pode estar, o cristão. E o verso 6? Verso 6. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Se não é reprovado, é o quê? Aprovado. Então, quanto tá claro que tem dois tipos de cristão. O reprovado, mas reprovado por quê? O que ele fez para ser reprovado? Pelas suas obras más atitudes. Mentiroso, safado, sem vergonha, adúltero, viciado, escandaliza o evangelho, escandaliza a igreja. Esse está reprovado. Prega heresia, ensina mentira, teme mais o homem do que a Deus. Esse está reprovado. E o aprovado? Aquele que é temente a Deus, aquele que é fiel, aquele que é idôneo, aquele que é justo, íntegro, reto, temente. Esse é o aprovado. Está debaixo do apostolado, está firme na palavra, não abre mão da palavra, não cai em conversinha, não anda por qualquer vento de doutrina. Não, ele está firme na palavra. Ele é temente a Deus, ele é obediente à palavra. Ele está aprovado por Deus. Logo, aprovado ou reprovado é uma condição que você está e pode estar A ou B. Não depende de Deus, não depende do Espírito Santo, não depende dos anjos. Depende de você mesmo. Quem entendeu? E por que eu li 2 Coríntios 13? Por causa de 2 Timóteo 2,15, que eu nem acabei de ler. Eu só comecei, ó. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Se você deve a rua inteira, então você tem do que se envergonhar. Se você tem 3, 4 mulheres e o vizinho já viu, o irmão da igreja já viu, o outro também já viu, então você tem do que se envergonhar. É ou não é verdade? Você está vendo? Então, se você anda no vício, se você é um beberrão, se você é mentiroso, tudo obras da carne. Então você vai ter do que se envergonhar. Então o que Paulo diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que primeiro, não tem do que se envergonhar, segundo, e que maneja bem a palavra da verdade. Então é uma condição. Não tem nada a ver com a salvação. Uma vez salvo, salvo, sempre salvo. Salvo para sempre. Agora a questão é o seguinte: você é um cristão aprovado por Deus ou reprovado por Deus? E como é que eu sei qual que é o aprovado e qual que é o reprovado? E agora? Como é que eu sei quem é o aprovado e quem é o reprovado? É simples, velho. As nossas atitudes é mostrar para as pessoas o que nós somos. É só você olhar para Moisés e olhar para Coré. É só você olhar para o apóstolo Paulo e olhar para Alexandre Latoeiro. É simples você saber quem está aprovado e quem está reprovado. O aprovado, o que Jesus disse em Mateus 7? Pelos frutos conhecereis. Esse é o aprovado. Jesus falou, de uma parreira não vai sair espinho, vai sair uvas. De outro modo, do espinheiro não vai dar uva, vai dar espinho. Então, traduzindo, cada árvore produz fruto segundo a sua espécie. Está claro ou não está claro? Então, quem vai falar quem está aprovado, quem está reprovado? Vocês olham para mim. Vocês sabem se eu estou aprovado por Deus ou reprovado. Eu penso que todo mundo aqui já sabe. Agora, pense numa pessoa mentirosa, enganadora, que engana, que mente, que só anda com coisa errada, mal pagador, caloteiro, safado, embrulhão, enrola e nunca cumpre com a palavra. Pode estar pregando a palavra de Deus? Não tem como, né? Então eu penso que vocês sabem quem é o aprovado e quem é o reprovado. Tá claro?
As nossas atitudes dizem por nós mesmos se somos e estamos aprovados ou se somos e estamos reprovados. Tá claro? Anda com mentira o dia inteiro, está aprovado por Deus? Se Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o crente anda com mentira, como que ele está aprovado? Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma. O cara só deve duas pessoas, Deus e o mundo. Entende assim? Não, o cara deve Deus e o mundo. Paulo disse, a ninguém devais coisa alguma. Se o cara é mal pagador, como que ele está aprovado por Deus? Se o apostolado manda não dever ninguém. Mas o problema não é o dever, né? Porque se você deve o Banco Itaú, se você deve as Casas Bahia, ninguém no mundo vai ficar sabendo. Então não deixa abrir a carta quando chegar na sua casa. O problema não é dever o rico. O problema é dever o pobre, irmão. O Banco Itaú você paga depois, cobra lá um jurinho, lá você paga ele, ninguém fica sabendo. Aí não tem problema. Atrasou a Casa Bahia, atrasou o carnê do carro, não tem problema, você paga depois lá, é 600, paga 620, não tem problema. O problema é dever o pobre. O que é dever o pobre? Você vai na padaria comprar 5 pãezinhos, quanto que dá? Dá R$5. Você vai lá só com 3. Aí fala assim, ó, daqui a pouco eu trago os 2. Já passou 5 anos. Esse é o problema. Só quem entendeu. Esse é o a ninguém devais coisa alguma. Ah, pastor, então não posso fazer dívida? Não, não é isso, irmão. Você pode financiar a sua casa, seu carro, o sapato, a roupa, o que você quiser. Você tá fazendo lá, não tem problema. Já não é para dever, se estiver devendo. O que eu estou querendo te dizer é que dependendo quem você deve, vai escandalizar, irmão. Você deve o Banco Itaú, ninguém está sabendo. Você pode dever 5 milhões para o Banco Itaú, e daí ninguém está sabendo, não tem problema nenhum. Você não escandalizou ninguém. Você está devendo a Casa Bahia, não tem problema nenhum. Mas eu devo 3 milhões para o Banco Itaú, não tem problema. Isso é você e o banco. Agora, você deve 1,50 para a padaria do seu mané. A igreja inteira está sabendo. Pronto, já não pode ser pastor. Por causa de 1,50. Quem entendeu? É simples assim. Enquanto você não pagar esse 1, você pode dever 3 milhões para o Banco Itaú, não tem problema. Mas se você deve 1,50 para a padaria do seu mané e diz que vai pagar e não paga, e dá a volta no quarteirão e fica se escondendo dele por causa de 1,50 e não paga, está aí o problema. Escandalizou. Está claro ou não está claro? Entendendo Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus. Nós temos que olhar para quem? Isso aqui é um problema sério, né? De pessoas que se desviam da igreja, desviam do ministério, saem da igreja, saem do ministério, abandonam o evangelho por olhar para mim, para a pastora, para o irmão, olhar para a irmã, olhar para aquele irmão lá. Cadê o irmão João? Tá vendo? Não vi mais ele aqui, hein? Ah, também não vou mais não, porque... mas você está olhando para o irmão João ou você está olhando para Jesus? Está claro ou não está claro? Quem que é o teu Senhor? Quem que é o teu Salvador? Quem que é o seu Deus? Você cultua a quem? Não vi mais a irmã Maria, hein? Ô irmão, Gálatas 6,5. Leva o seu fardo. Leva o seu fardo. Isso é um problema grave, hein? Nas igrejas. Isso é um problema grave. A irmã Maria, não vi mais. Eu vou lá atrás da irmã Maria. Aí vai na boa intenção de querer salvar a irmã Maria e morre junto. Está cheio de pessoas, de casos assim. Vocês estão entendendo? Eu sou pastor há 30 anos. Está cheio de casos. Eu vou lá ver o que aconteceu com a irmã Maria. A irmã Maria desviou. Voltou para o mundo, voltou para as obras da carne. Tem uma aí que agora só coloca foto no Facebook, tomando cerveja, e na balada, copinho. Não vi mais a irmã na igreja. Vai lá atrás dela para você ver. Você vai acabar ficando também. Eu não. Não que seja melhor que alguém. Mas o meu fundamento é outro, né? Não sei se vocês têm o fundamento que eu tenho. Então, cadê a caneta aí, ó? Hebreus 12, 2, ó. Olhando firmemente para Jesus. Agora eu vou te falar, né? A pessoa ia atrás do irmão João. A pessoa vai atrás da irmã Maria, que é um sujeito indefinido. E a irmã João, o irmão João e a irmã Maria estão andando na carne. Deliberadamente na carne. Você vai seguir o irmão João e a irmã Maria e não o apóstolo?
que foi colocado na igreja como exemplo. Por isso que Paulo disse ser de meus imitadores. Por que ele fosse ser de meus imitadores? Porque o apóstolo é colocado como exemplo. Está claro ou não está claro? Se ele não for exemplo, ele não pode ser apóstolo. Porque ele não vai poder falar ser de meus imitadores. Estão entendendo? Então, abençoado, seja o apóstolo, seja a ovelha, Hebreus 12, 2, esse comprimido que é para todos. Olhar firmemente para... Irmão, se eu não olhasse para Jesus, você acha que eu estava com 30 anos de ministério? Você sabe o que eu já vi em 30 anos? Você sabe o que já fizeram comigo em 30 anos? E já encontrei Judas, já encontrei Coré, já encontrei Tomé, já me encontrei com Alexandre o Latoeiro, já encontrei com Demas. 30 anos, irmão. O ministério de Jesus foi só 3 anos e meio. Olha o que ele passou. Imagina com 30 anos de ministério. O que eu já não passei e já não vi? Já puxaram o tapete. Você caiu? Caí. E o que você fez? Levantei de novo. Eu aqui. Eu vou ficar caído até quando? Caiu, levanta. Amém? Então, por quê? Eu sou melhor que alguém? Não. Hebreus 12, 2. Ó. Olhando firmemente para Jesus. Irmão, eu nunca vou olhar para ninguém, irmão. Ó, já teve irmão que me enganou, teve irmão que mentiu, teve irmão que trapaceou, teve irmão que me abandonou, teve irmão que me prejudicou. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Ah, o irmão abandonou. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Ah, o irmão nunca mais. Eu estou olhando firmemente para Jesus. Está claro aí? Não vai escandalizar com o que eu vou falar? Eu não dependo de ninguém para seguir Jesus. Está claro aí? Eu não sigo Jesus por causa de você, irmão. Eu já segui ele antes de você. Não vou parar por causa de alguém. Irmão, eu já sigo Jesus. Eu já tenho uma predestinação na minha vida, um chamado. Glória a Deus, se você estiver aqui, eu vou te dar muito glória a Deus e vou te amar muito. Mas por algum motivo, irmão, eu vou continuar seguindo Jesus. Amém? E espero que o seu lema e o seu entendimento seja esse também. Porque eu posso morrer a qualquer hora, né? Ah, não vou mais na igreja não, porque o apóstolo morreu. Mas então o apóstolo que era o teu Senhor, o teu Salvador? Está claro aí? Isso é uma posição que o cristão deve assumir diante de Deus. E Deus tem que saber disso, hein? Ele tem que saber qual que é a sua. Você sabia disso? Ele já sabe qual que é a minha. Deus tem que saber qual que é a sua. Por que ele provou Abraão? Abraão, me oferece... Porque ele tem que saber qual que é a sua. E ele vai te provar, para ver se é verdade mesmo. Tá cheio de gente que canta aí. Quero ser vaso em tuas mãos, vem moldar o meu coração. Aí quando vem a prova, mas eu vou ter que perdoar. Não perdoo nem a pau. Mas você acabou de cantar lá, vem moldar meu coração. Não é? Você acabou de cantar, quero ser vaso em tuas mãos. Aí Deus vai te usar. Não. Mas você não cantou lá? Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Você não cantou? Você não orou? Então pode ter certeza, como Paulo disse, Deus prova os nossos corações, abençoado. Amém? Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aqui do lado de assentado à destra do trono de Deus, do lado de Deus, escreva aí, Mate, que é Mateus 28, 18. Escreva aí. Mateus 28, 18. É uma referência bíblica. E o que diz Mateus 28, 18? Jesus disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É isso que significa que ele está sentado ao trono de Deus. Em outras palavras, o Pai passou toda a autoridade ao Filho, que na verdade é ele mesmo. É apenas uma outra manifestação. Muitos não entendem isso. Acham que o Pai é um e que o Filho é outro. Deus enviou seu Filho. Tem gente que pensa que Deus ficou no céu. Vai lá, filho, vai indo lá isso, vai lá. Depois na volta a gente conversa. Jesus disse, Deus enviou seu Filho. Paulo disse, ele se revestiu em carne. É isso que quer dizer, Deus enviou seu Filho. Amém, abençoado? Hebreus 12, 3. Olha lá, sublinha aí, considerai
Hebreus 12, verso 3. Sublinho o considerai. Considerai quem, hein? Considerai aquele que suportou tal oposição. Pastor, estão me perseguindo. Pastor, está tão difícil congregar. Está tão difícil, pastor, que você nem imagina agora que eu estou em graça. Irmão, considere aquele que suportou tal oposição. Tudo e todos contra ele. Até o Pedro. Oh, você não estava... Não, nunca vi ele. Pô, Pedro, até você está me negando? Os irmãos dele não criam nele. Os irmãos, hein? Então, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis. Sublinha aí. Não está cansado não, né, irmã? Está cansado, irmão, de ser crente? Não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Não aguento mais. Nossa, mas é tão difícil ser crente. Para mim não é difícil ser crente. Eu creio em Deus, não só nas 2 horas aqui na igreja. Eu creio em Deus 24 horas por dia. Dirigindo o carro, tomando banho. Aonde eu estiver, eu estou crendo em Deus. Então não tem nada difícil. O diabo foi aniquilado, o pecado foi aniquilado. Graças a Deus, em graça, o fardo é leve e o jugo é suave. Quando você encontrar um irmão aí, nossa, está tão difícil ser crente, você nem imagina. Aí você fala assim, ó, vem para a graça você também. Vem. É porque não está em graça, né, abençoado? Porque debaixo da lei, porque a lei de Moisés. A lei de Moisés já é pesada demais. Ainda tem o diabo, não tem? Tem o pecado, não tem? Tem os demônios, não tem? Aí não tem como ser crente mesmo. Uma igreja aí, o pastor falou assim, estava acabando o culto, ele falou assim, irmãos, vamos terminar o culto, mas cuidado, hein? Quando vocês saírem daqui, lá fora tem um demônio para cada um de vocês. Mas se eu tivesse a falar, então não vou nem sair. Vou ficar por aqui mesmo. Já que tem um demônio me esperando, vou ficar por aqui mesmo. Você acha que isso é palavra de pastor falar para uma ovelha? Não é para ele ler o Colossenses 2,15? Que o principado e potestades foram despojados. Não é para ler Hebreu 2,14, que o diabo foi aniquilado, Jesus venceu. Não é para ler essas coisas? O pastor está tocando terror nas ovelhas. Depois não sabe porque é difícil ser crente, né? Hebreus 12, versículo 4. Ó, você que está pensando em desistir, eu não aguento mais. Não aguento mais, está tão difícil, não arrumei emprego ainda. É porque tem gente que vai até Jesus só para arrumar emprego. Né? Você acha que não tem? Claro que tem, está cheio. Claro. Eles pensam que Jesus é uma agência de emprego. Lembra da agência de emprego? Agência de emprego, Jesus. Aí ele vem na agência de emprego, preenche uma ficha e coloca lá para ver se Jesus arruma um emprego para ele. Tá cheio. Aí também tem um namoro na TV. Isso aqui escapou. Tem gente que vem, né? Senhor Jesus, eu quero um moreno alto, bonito. Ela coloca como ele quer, ou ela quer. Eu sou obrigado a dar risada, porque você vê que as pessoas mudam o foco. Marcos 12, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. Mandamento? Deixa eu acabar de preencher a ficha aqui. Que eu seja uma morena e tal, né? Porque eu quero casar, Senhor. Você está vendo que eu estou... Muitos têm Jesus como uma agência de emprego, muitos têm Jesus como um namoro na TV, e por aí vai. Para virar empresário, né? Muitos têm Jesus como... Lamentável ter que falar sobre isso. Quando você vai ler Isaías falava que ele ia trazer salvação, que ele ia perdoar o pecado. O cara fala, pecado, salvação? Eu quero andar de Hilux, meu. Eu quero me tornar empresário. Aí ele liga na Record, tá lá. Você que quer se tornar empresário. É amanhã, hein? É amanhã, você não pode faltar. Venha participar. São 7 semanas, 7 sexta-feira. Venha fazer a campanha do empresário em nome do Senhor Jesus. Então, aí a pessoa fala, é isso que eu quero ser empresário. Aí eu te pergunto uma coisa. O Templo de Salomão diz que cabe 10 mil pessoas. Será que já tem 10 mil empresários lá? Vai mentir para outro, né, abençoado? Quem é que está entendendo, hein?
Você acha que tem 10 mil? Se todo mundo é empresário, é igual essas igrejas que... a igreja do Valdomiro diz que tem cura todo dia. Todo cego enxergando, paralítico. Então já não tem mais doente em São Paulo, no Brasil. Desde quando que é a igreja? Todo dia tem gente sendo curada, os hospitais estão tudo vazio. As pessoas não pensam, né? Quem está entendendo? Nem na Bíblia era assim. Nem com Jesus era assim. Você está me entendendo? Mas lá tem milagre o dia inteiro, todo dia tem milagre. Alguma coisa errada não está certa, né? Hebreus 12, verso 4. Ainda não resististe até o sangue. Diga comigo assim, ó. Não está me acontecendo nada. Quem aqui tem problemas para resolver? Problemas. Você tem problemas? Então diga assim, ó. Não está me acontecendo nada. Diga, ainda não resisti até o sangue. E Jesus? Até o sangue, né? E você? Tem carro bom, está bem vestido, não foi esbofeteado, ninguém está te batendo. Diga, não está me acontecendo nada. Não é? Mas tem alguns, também não vou mais também. Diga, não está me acontecendo nada. Em comparação com os irmãos da Bíblia, não está acontecendo nada, né? Você já foi açoitado? Já foi preso? Já chucharam uma espada em você? Não, né? Não diga, não está me acontecendo nada. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra as obras do dia a dia da carne. Não está acontecendo nada, irmão. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. O que nós somos? Filho meu, Deus falando. Não desprezes a... Nossa, se eu vim aqui um dia, o pastor desceu o chicote, mas na verdade não era o pastor, né? Era o outro pastor, né? Era o pastor. Nossa, teve uma pregação que faltou falar o meu nome. Eu não sabia. Nossa, eu estava até me escondendo embaixo. É o pastor falando, né? Olha lá. Já vos esqueceste, Hebreus 12, 5, da exortação que vos admoesta como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmais. Não estou aguentando, não estou... Nossa, hoje o pastor... nossa, irmã, não, assim eu não aguento. Não desmais quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, quem recebe. E graças a Deus que Ele corrige, hein? Se Ele deixasse correr frouxo. Diga, graças a Deus que Ele me corrige. Diga, é um sinal que Ele me ama. Não é o que está escrito? O Senhor corrige a quem ama e açoita. Pastor, teve uma pregação que eu levei uma lambada que aquela... Nossa, eu não sabia pôr a cara. Irmão, é assim mesmo. Ele açoita todo o que recebe por filho. Agora, é para a disciplina que suportais a correção. Sublinha, Deus vos trata como a filhos. Diga, graças a Deus. Olha que maravilha. Deus vos trata como a filhos. Hebreus 12, verso 7. Pois, que filho há a quem o pai não corrige? Tem coisa pior que criança sem educação, né? Vai na casa dos outros, sobe em cima da mesinha, vai abrindo a geladeira, vai mexendo nas coisas, vai abrindo as gavetas. Ô irmã, dá educação pro seu filho, irmã. Tem coisa pior que criança sem educação correndo debaixo das cadeiras da igreja. Isso aqui escapou, isso aqui não era para falar isso. Irmã, dá educação. Eu sou filho de pastor. Você acha que eu corria debaixo das cadeiras da igreja? Eu sou filho de pastor. Você acha que eu brincava de pega-pega dentro da igreja? Ih, isso aqui escapou também. Quem está entendendo? Olha lá, o Hebreus 12, ó. Hebreus 12, versículo 7. Que filho há quem o pai não corrige? Verso 8. Agora, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Paulo, hein? Paulo rasgava, hein? O que nós somos de Deus? Filhos ou bastardos? Bom, se somos filhos, então o pai vai nos corrigir. Diga, graças a Deus. Porque ele corrige o filho. Amém? Agora, se ele não corrige, aí é bode.
aí é filho da perdição. Não adianta corrigir o bode, porque o bode, Romanos 9, é vaso da ira, preparado para a perdição. Vai corrigir o bode para quê? Se ele foi preparado para a perdição. Então, olha lá, Hebreus 12, verso 7. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E além disso, tivemos nossos pais... Aí Paulo faz uma comparação. Você está achando ruim que Deus está te corrigindo? Você não achou ruim quando seu pai te dava uma surra? Você não achou ruim quando seu pai te deu uma coça? Nossa, Deus falou, nossa, mas você não achou ruim quando seu pai te exortou, quando seu pai te corrigiu? Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Quando meu pai falava assim, Marcos, Senhor, se ele falasse, Marcos, o quê? Se eu falasse o quê? Marcos, se eu falasse Marcos, você foi lá? Se eu falasse eu não era louco de falar pro meu pai. Falar falar o quê? Que é? Marcos, senhor. Tá claro ou não tá claro? É que eu fui corrigido. Eu fui disciplinado. Ô irmã, você está vendo alguma criança aí que está batendo na cara da mãe e a mãe acha graça? Você está vendo alguma criancinha aí dando tapa na cara do pai e o pai acha graça? Lá na frente vai chegar a fatura, hein? Lá na frente vai chegar a fatura, hein? Você está vendo? Você que ensina palavrão para as crianças, igual ensinar papagaio, né? O papagaio se ensina palavrão e acha legal o papagaio fala palavrão. Agora a criança é diferente, né? Porque eu já vi. Criança fala palavrão e a tia... e o filho falando palavrão. Já vi tia, vó, mãe. Deixa eu falar um minuto. Tem coisa pior que criança não respeitar a avó e o avô? Tem coisa pior que criança não respeitar o pai e a mãe? Mas o erro não é de Deus não, hein? O erro não é de Deus, não é do diabo, não é do anjo Gabriel, não é do demônio. O erro é do pai e da mãe. Está claro ou não está claro? Esses dias eu estava conversando com um casal e o irmão falou assim para mim assim, a respeito de outro casal, que o filho é bagunçado, criado com a avó, como diz o outro, criado de qualquer jeito. Aí o irmão falou assim, mas isso é erro do pai e da mãe. Eu falei, eu sei, abençoado. Como pastor eu estou vendo. O pai não dá educação, a mãe não dá educação, deixou correr frouxo, o filho cresceu, já está adulto, agora é um soberbo, é orgulhoso, não respeita ninguém, não tem educação com ninguém. Erro de Deus? Erro do diabo? É o anjo? É o demônio? Não. Isso é erro do pai e da mãe. Está claro ou não está claro? Falei. Hebreus 12, versículo 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Digam, sim. Claro, se eu me sujeitei ao meu pai, segundo a carne, não vou me sujeitar ao pai do meu espírito? Amém? Hebreus 12, verso 10. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Está falando dos nossos pais. Circule, mas este, aí já está falando de Deus. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha que palavra bonita. Então levante a mão e diga assim, ó, graças a Deus que Deus me corrige como filho, para que eu seja participante da sua santidade. Olha que palavra bonita. Graças a Deus, hein? Olha que maravilha. Não é bonito isso? Não é legal? Então Deus nos corrige para que sejamos participantes da sua. Olha que legal, que maravilha. Hebreus 12, 11. Na verdade, pode ser o seu caso, né? De, numa pregação, ser exortado e ficar triste. Não é para você ficar triste. É para você se regozijar. É para você ficar feliz que Deus está te exortando para você não errar lá na frente. Amém?
Mas, Hebreus 12, verso 11. Na verdade, nenhuma correção, se andar por vista, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Verdade mesmo, pastor. Um dia eu tomei uma surra do meu pai, eu falei, como é que ele me ama, mano? Olha a surra que ele está me dando. Tomei uma surra, hoje está louco, fiquei até moído, mano. Como é que ele me ama? Meu pai me odeia. Olha a surra, olha o açoite, olha a correção que ele me deu. Ele não é impossível que... Meu pai não gosta de mim, não. Olha como que ele me corre. Irmão, Hebreus 12, 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, circule aí, ó, depois, irmão. Você é corrigido agora para não errar depois. Contudo, depois produz um fruto pacífico. Deixa eu explicar aqui. Contudo, depois que eu tomei aquela surra lá, que eu fui corrigido, eu criei vergonha na cara, não virei maconheiro, não virei cachaceiro, não virei vagabundo, sou um homem honesto, trabalhador, íntegro, temente a Deus. Ah, então aquela surra lá valeu muito, hein? Graças a Deus que meu pai me corrigiu. Amém? Ué, por que eu apanhei do meu pai? Não escandaliza com a palavra apanhar. Por que eu fui corrigido pelo meu pai? Por quê? Para não virar vagabundo. Maconheiro, safado, vagabundo. Que não trabalha, que não quer saber de nada. Então meu pai me corrigiu para virar homem, para virar gente. Amém? A correção não é porque te odeia, é porque te ama. Você recebe essa palavra? Você recebe? Então, quando Deus te corrigir, não é porque Ele não gosta de você. Quando Deus te corrigir, não é porque Ele te odeia. É porque Ele te ama. Deus vos trata como filhos. E qual filho que o pai não corrige? Vem? Hebreus 12, verso 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Graças a Deus, né? Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Levante suas mãos aos céus. Toma uma atitude, assuma uma posição. Levantai os joelhos vacilantes e fazei-la. Em vez de ficar de oração aí, de joelho, 5, 6 horas por dia. Hebreus 12, verso 13. Sublinha aí, ó. Fazei veredas direitas. Porque está cheio de gente que ora o Pai Nosso o dia inteiro, está cheio de gente que faz sinal da cruz quando passa na frente da igreja, e depois é vagabundo, é maconheiro, é ladrão, é bandido, é assassino. É ou não é verdade? Está valendo o que fazer sinal da cruz? Que já é errado fazer. Está valendo o que orar o Pai Nosso? Eu acho que eu sou o único jogador no futebol que não ora o Pai Nosso. Eu acho que eu sou o único. Porque vamos jogar. Aí junta lá, vamos lá. Pai Nosso, eu acho que eu sou o único. Porque não adianta você orar o Pai Nosso para jogar bola. Perdoa o nosso pecado. Como nós perdoamos? Perdoa coisa nenhuma. Perdoa nada. Os caras batem pra caramba. Que os caras batem, os caras chegam junto, pisam no tornozelo, quebra a perna, dá cotovelada na cara, no nariz, sai sangue, arranca o dente. Como tu perdoar e como nós perdoamos? Tá claro? Não ora o Pai Nosso. Não é? Você sabia que é assim? Os caras vão jogar bola e estão orando o Pai Nosso. Não é? E depois a Ave Maria. Rogai por nós pecadores. Se eu não oro o Pai Nosso, eu vou fazer Ave Maria, abençoado? Olha para minha cara se eu faço Ave Maria. Vamos jogar bola. Um dia eu estava no campo, aí teve um rapaz assim, vamos aqui orar. Nós viemos aqui jogar bola, viemos aqui orar. Você quer orar? Vamos para a igreja, irmão. Você quer orar? Tem culto domingo, tem culto de oração sábado. Nós viemos aqui jogar bola. Olha o adversário lá, os caras é bom pra caramba. Você vai orar ou vai jogar bola? Eu falei para ele. Ninguém orou coisa nenhuma. Ganhamos de 4-3. Um jogo difícil que você imagina. Eu não vim aqui orar, eu vim aqui jogar, meu. O time dos caras é bom pra caramba. Lá no Frederich, lá na Inhamelo. Os caras, chama Búfalo, os caras batem mais que... Eu vou orar. Pai nosso, estás no céu. E os caras... Tudo bufando pegar a gente. Mas não tem que orar, não. Você tem que saber jogar. Tem que ter prática, tem que ter malícia para jogar futebol. Não adianta você orar, que os caras vão bater, hein? Os caras da cada...
Fica nessa de orar que você vai ver o que vai acontecer com você. Hebreus 12, versículo 13. Então, fazei veredas direitas para os vossos pés. Está claro ou não está claro? Ó o 12. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Tipo assim, assuma a posição de verdade. 13. Faça veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Em outras palavras, o que Paulo está falando? Seja exemplo de vida. É isso que Paulo está falando. Não adianta você ficar aí para nós, estás no céu, Maria cheia de graça. Não adianta, se você é mentiroso, safado, sem vergonha, maconheiro, traidor. Adianta o quê? Você ficar rezando, você ficar orando. Quem está entendendo? Então, Hebreus 12, verso 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie. Se escandalizando, né? Porque você está orando o Pai Nosso, mandando perdoar, que você perdoa também. Você não perdoa ninguém. Não é? Perdoa nós como nós perdoamos. Perdoa coisa nenhuma. Ou você acha que perdoa? Claro que não perdoa. Então, verso 13. Para com uma oração do Pai Nosso, dizendo que você perdoa, que você não perdoa ninguém. Verso 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se escandalize, não se desvie inteiramente. Antes, seja curado, ou seja, pelo seu exemplo de vida. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. E esse texto aqui tem gente que não entende, hein? Tá vendo, pastor? Nós temos que fazer o jejum, sim. Porque Paulo mandou seguir a santificação. E onde é que está escrito que o jejum é para santificação? Eu quero saber onde é que está escrito que o jejum é para santificação. Nós temos que fazer o jejum para santificação. Paulo disse que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não, é verdade, ele disse mesmo. Mas onde é que está escrito que é o jejum que nos dá a santificação? Pelo contrário, Hebreus 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Olha a santificação aqui. Temos sido, Hebreus 10, 10, temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Logo, se a oferta do corpo de Jesus Cristo foi feita de uma vez por todas, e essa oferta nos santificou, logo, como a oferta foi feita de uma vez por todas, estamos santificados de uma vez por todas. Amém, abençoado? Isso é língua portuguesa, não tem nenhuma revelação nisso aí. É língua portuguesa. Agora volta em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí, pastor, o que você me fala agora, hein? Tá vendo? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Levante a mão e diga assim, mas nós já temos a santificação. Diga Hebreus 10, 10. Diga, fomos santificados de uma vez por todas. Tá claro? Mas imagina que não existisse o Hebreus 10, 10. Vamos continuar no Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora, tenha cuidado. Então quer dizer que Paulo diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Hebreus 12, 15. Tenha cuidado de que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. Sublinha aí, Ninguém se prive da graça de Deus. Diga, do que Paulo está falando? De Hebreus 10, 10. Olha a graça de Deus aqui. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então você não foi santificado por você mesmo, ou pelo que você fez, ou faz, ou possa fazer. Você foi santificado pelo que Jesus fez, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, que foi feita de uma vez por todas. Essa oferta, ou seja, a morte de Jesus Cristo, que foi feita de uma vez por todas, nos santificou de uma vez por todas. Essa é a graça de Deus, que Paulo disse em Hebreus 12, 15. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, ninguém se prive que você já está santificado pelo que Jesus fez. Você não vai se santificar. Jesus te santificou pela oferta do corpo dele na cruz. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Essa é a graça. Está claro ou não está claro? Essa é a graça.
Ah, pastor, vocês não fazem jejum? Para quê? Para emagrecer? Tem alguns que tem que fazer mesmo. Só se for para emagrecer. Não, pastor, para se santificar diante de Deus. Aí, o que Jesus fez na cruz por nós? Não acabei de ler o Hebreus 10:10? Diga, a morte de Jesus nos santificou de uma vez por todas. Está te faltando alguma coisa? Não, porque ele te santificou de uma vez por todas. Ou está faltando alguma coisa? Porque se estiver faltando alguma coisa, então ele mentiu. Porque ele disse que tudo está consumado. Por isso Hebreus 12:15. Lá, vê lá. Por isso Hebreus 12:15. Tenha cuidado para que você não se prive da graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? O que ele já fez por você. Ele já te santificou. Só se você entendeu. Ele já te santificou. Primeiro, você não tem como fazer. Tá claro? E pior, se tentar fazer, vai anular o que ele fez. Não é? Não é o que Paulo disse em Gálatas 2:21? Não anulo a graça de Deus, porque se a santificação provém da lei, então Jesus morreu em vão. Mas Hebreus 10:10 diz que ele morreu para me santificar de uma vez por todas. Como é que eu vou fazer jejum para santificar se ele já me santificou? Aí eu vou anular o que ele fez por mim? Só quem entendeu. Então, é bom você escrever isso. Os que estão em Cristo, o que eu disse? Não precisam fazer algo para se santificar. Por quê? Porque estamos santificados em Cristo. O que quer dizer em Cristo? Pelo que ele já fez. Só se não valeu o que ele fez. Aí nós temos que carregar o piano. Mas se não valeu o que ele fez, vai atrapalhar tudo, hein? Aí nós já não somos salvos, nós não fomos perdoados, nós não somos abençoados, nós não temos Espírito Santo. Ih, vai bagunçar tudo, hein? Se não valeu o que ele fez. Hebreus 12:15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contamine. Claro, se você ficar ouvindo o pregador da lei, vai te contaminar mesmo. Pegou essa? É porque eu estava ouvindo o pregador lá, o Penteca, ele disse que senão ninguém verá o Senhor sem santificação. Oh, calma. Nós já fomos santificados, hein? Então cuidado, hein? Hebreus 12:15, a última linha, para que você não se contamine, não se perturbe, não se contamine. Amém? Hebreus 12:16, ninguém seja devasso. Então quer dizer que não perde a salvação? Então eu vou. Você vai aonde, irmão? Hebreus 12:16, ninguém seja devasso, profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, sublinha aí, foi rejeitado. Diga comigo, por que Esaú foi rejeitado? Abra sua Bíblia em Romanos, por favor, rapidinho. Capítulo 9. Menos de um minuto. Romanos 9. Deixa o Hebreus 12 que eu termino daqui a pouco. Qual foi a pergunta? Por que Esaú foi rejeitado? Por que Esaú foi rejeitado? Romanos 9. Olha lá. Versículo 11. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles quem? O Jacó e o Esaú, que eram dois irmãos gêmeos. Contudo, não tendo eles ainda nascido, Romanos 9:11, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela quem? A Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, a esposa de Isaac. O maior servirá ao menor, como está escrito. Amei a quem? A Jacó. E aqui em Romanos 9:13 está escrito aborreci, mas Hebreus 12:17 diz rejeitado. Então, como ficaria Romanos 9:13? Amei a Jacó e rejeitei Esaú, aborreci Esaú. Está claro ou não está claro? Isso já vem de Deus. Está claro aí, abençoado? Volta em Hebreus 12:17. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
não tendes chegado a um monte palpável. Vamos subir no monte, vamos fazer a campanha do monte, vamos subir no monte. Paulo falou, não tendes chegado a um monte palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Lá em Bauru teve um irmão que subiu no monte e deu uma tempestade, o raio pegou nele e ele morreu na hora, queimado. Lá em Bauru. Mas ele não é o primeiro não, hein? Não, ele não é o primeiro, eu já sei de outros casos. Teve um irmão lá em Bauru também que subiu no monte e a cobra picou ele. Vai, besta, vai subir no monte. Aliás, quando eu chegar em casa, essa noite eu vou para o monte, de coberta. O irmão lá em Bauru foi subir no monte, o raio pegou ele e matou. Não era para acontecer, né? Ele não está indo buscar Deus. Achou, né? Hebreus 12, 19. Ao sonido da trombeta, ao som das palavras tais, que quantos o ouviram rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Vai subir no monte, vai. Porque a lei falou o quê? Ó, se o animal chegar aqui, vai ser apedrejado também, hein? Não é para subir. Isso na lei era assim. Mas tem gente na graça subindo no monte, então, ser picado por uma cobra ou morrer de um trovão, um raio, está dentro, né? Está debaixo da lei. Hebreus 12, versículo 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse, nossa, eu estou aterrado e trêmulo. 22. Irmãos, em graça é diferente. Tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém, que você tem que comprar lá pela Travels. Como que é? Travels, como que é? Tem um negócio lá para você ir para Israel, caravana para Israel. Não, as igrejas não fazem isso? Vão para Israel, na Terra Santa. Não tem esse negócio que as igrejas fazem? Aí eu encontrei com uma irmã no mercado, a irmã falou assim, pastor, eu fui para Israel, pastor. E eu fui para Israel, pastor, eu fui lá no túmulo de Jesus e lá, pastor, eu cheguei, pastor, e o túmulo estava vazio, pastor. Aí eu não aguentei, falei, não diga, sério, irmã. Eu não aguentei, eu tive que falar, né? Falei, não diga, sério mesmo? Você não acha que Jesus ia estar lá até hoje esperando, sei lá, né, irmã? Faz 2000 anos já, né? Então as pessoas vivem... O sistema brinca com as ovelhas, né? Vamos lá para a Terra Santa. Está debaixo de maldição, porque está debaixo da lei. Uma guerra danada. Estou com 55 anos. Desde quando eu nasci, não é guerra. Na televisão não mostra. Jerusalém não mostra. Egito, Israel, não mostra em guerra. Desde quando eu nasci, como que a Terra é Santa? Como Terra Santa só tem guerra? E morte, destruição, não é bomba, destruição. Qual terra que é santa? Não, porque eu vou lá me batizar no Rio Jordão. Isso, vai lá, era lá que os fariseus se batizavam. Mateus capítulo 3. Não é? Batizar no Rio Jordão. Então as pessoas hoje, elas colocam o batismo nas águas acima do batismo em Cristo. Os pastores falsos que ensinam isso, né? Vamos lá fazer a caravana para Israel, vamos se batizar no Rio Jordão. O cara já batizou 3 vezes aqui, mas batizar no Rio Jordão, né? É chique, né? Aí depois fica se gloriando. Eu me batizei no Rio Jordão. Se falar para mim, eu falo assim, e daí? Mudou o que na sua vida? Água pode mudar alguma coisa? Eu vou te falar o que muda alguma coisa. E já mudou. O sangue de Cristo que foi derramado por mim. Esse me mudou. E muda todos aqueles que crê. Não precisa ir para lugar nenhum. Hebreus 12, 22. Graças a Deus, tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Você não precisa ir para Israel. Você não precisa ir para... Só se você quer passear, é diferente. Eu quero passear porque eu não tenho o que fazer. Aí é diferente, quero viajar. Agora, você vai lá associar. Agora que eu batizei, para de criancice, meu. Vamos crescer, né? Você não lê a Bíblia, não? Pelo menos de vez em quando. Amém?
Você sai daqui para ir lá associar coisas espirituais. Não, porque eu sentei no banquinho que Jesus sentou. Ah, irmã, para, irmã. Menos, né? Menos, né? Pastor, eu pisei certinho aonde ele pisou. Irmã, depois de 2000 anos, você acha que a pegada está lá ainda? Não, porque eu fui e o guia falou, esse aqui é o jardim Getsemane, aquela árvore é a árvore que Jesus orou. Para de mentir. 2000 anos e 200, a árvore está lá ainda. Para de mentir, hein? Amém? Não, anda na aclimação, anda na Vila Mariana, você vai ver as árvores de São Paulo, a árvore de 100 anos, está tudo enrugado, tudo velha. Agora uma árvore de 2200 anos está novinha ainda. Para de mentir, hein? Amém? Não é assim? Vamos lá no jardim Getsemane, no Monte das Oliveiras. Aí o guia, olha, tá vendo aquela árvore lá? Jesus orou debaixo daquela árvore. Mentiroso. Mentira, hein? Não tem árvore de 2200 anos. Amém? Mercenários para ganhar dinheiro. É só turismo. Então não associa ao mundo espiritual. Indo lá, você não vai ser mais salvo. Batizando no Rio Jordão, você vai estar em apostasia. Porque era lá, Mateus 3, que os fariseus se batizavam, os judeus. Você é gentil? O que você vai fazer lá no Rio Jordão? É que o meu sonho é batizar. Mas você está vivendo de emoção, hein, irmão? Irmã, está que nem criancinha quando ganha um pirulito, hein? Emoção! Mas os pastores alimentam isso, né? Aqui no MGA eu ensino que o justo vive por fé. Você não precisa ir nem no Rio Jordão, nem no Rio Sem Jordão. Você não tem que ir em lugar nenhum. O justo vive por fé. Amém? Pela graça você é salvo. Estamos terminando em 5 minutos. Hebreus 12. O tema hoje é entendendo Hebreus 12, verso 22. Tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Diga graças a Deus. Tende chegado ao universal. Não é universal lá na Celso Garcia, não, hein? É universal verdadeiro. Ó. Hebreus 12, 23. Tende chegado à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Digam, somos nós mesmos. Olha que maravilha. Hebreus 12, 23. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos, levante as mãos aí, ó, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Digam, somos nós mesmos. Será que isso aqui não basta, irmão? Você ainda quer ir lá em Israel, em Jerusalém? Está soltando bomba para tudo quanto é lado lá, e homem-bomba, não é? E guerras. Você quer ir lá fazer o quê? Deixa o pastor te enganar, não, irmão. O pastor é mercenário, ele só quer. Esse turismo aí é só para ganhar dinheiro. Não tem nada de espiritual. Pelo contrário, leva o povo à apostasia, que é uma vergonha, né? Hebreus 12, versículo 24. Tende chegado a Jesus. Sublinha aí, ó. O mediador de uma nova aliança. Vírgula. Tende chegado ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que falem. Quem recebe? Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós. Sublinha, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, através da graça e do apostolado? É isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando? Será que Deus falando conosco lá dos céus, através da graça do apostolado, não basta? Você tem que ir lá em Israel, numa suposta terra santa? Então, ó, coloca o dedo aqui, ó, no verso 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia. Paulo está falando de Moisés, que advertia o povo aqui na terra. Se não escaparam de Moisés, verso 25. Quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Quer dizer, eu vou sair daqui para lá em Israel, fazer o que lá?
22, se tende chegado ao monte santo de Deus, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Isso não basta, eu tenho que ir lá em Israel. Quem entendeu, hein? Então vede que, 25, hein? Vede que não rejeiteis o que fala. 26, então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Por isso que em Colossenses 1, rapidinho, menos um minuto, vai lá em Colossenses 1, para terminar. Menos um minuto, hein? Por isso que Colossenses 1, olha o que Paulo disse, olha lá. Versículo 15, ó. Colossenses 1,15. Ele que é em Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por isso, Hebreus 12, verso 27, na última linha, Paulo fala, para que as coisas inabaláveis permaneçam. Coisas inabaláveis, anjos, principados, potestades, Espírito Santo, Jesus, a palavra, a unção, o mover, os anjos, são coisas inabaláveis que permanecem. Amém, abençoados? E para terminar, Hebreus 12, 28. Aqui é uma exortação de Paulo, hein? Coloca o seu dedo no verso 28. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Diga, graças a Deus. Você vai receber ainda? Então o reino de Deus já veio. Esse negócio de falar venha a nós o teu reino tá antiquado, hein? Isso ficou para trás. Está claro ou não está claro? Mateus 6, venha a nós o teu reino. Como venha a nós o teu reino? Hebreus 12, 28, tendo recebido o reino. Oh, está claro ou não está claro? Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Digam todos, o que eu devo fazer agora, pastor? Agora que eu já recebi um reino. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Sem brincadeira, sem palhaçada. Digam, com reverência e santo temor. Tem gente que brinca com a Bíblia, né? Tem gente que brinca de igrejinha, brinca de oração, brinca de falar com Deus, brinca de fazer voto. Tem gente que brinca, faz um voto hoje, quando é amanhã já não cumpre mais. Fala, Senhor, eu entrego minha vida. Que entrega coisa nenhuma. Já voltou lá para as drogas, para o vício. Tem gente que brinca. Então, ó, Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Não brinca, hein? Não brinca. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, Gálatas 6,7, né? De Deus não se zomba. Não brinca de igrejinha. Não brinca com Jesus. Ah, aceitei Jesus. Ah, agora já não aceitei mais. Ah, eu recebo Jesus como meu Senhor. Agora eu estou aqui no candomblé, aqui no Espiritismo. Ah, eu entrego minha vida ao Senhor, mas eu também estou... Não brinca de igrejinha, irmão, não brinca. Hebreus 12, 28, o Espírito Santo manda ler de novo, para terminar. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, não é a lei, hein? Você que vive da lei está errado, hein? Você que ainda vive da lei, você está errado. Aqui, ó. Hebreus 12, 28. Ó. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, sublinha aí, ó. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Pois o nosso Deus, fechei, é fogo consumidor. Essa é a graça e esse é o apostolado. Se estiver escrito,
Eu creio. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. E até domingo pela fé, às 6 horas da tarde, culto de louvor e adoração. Graça e paz.